para Brasília, porque o ministro do Turismo, se é que ainda é ministro, né, Celso Sabino, comunicou a aliados que decidiu permanecer no governo Lula, mesmo em meio ao processo de expulsão aberto pela União Brasil. Janaína Camelo volta ao vivo com a gente. Janaína, deixa eu ver se eu entendi. Ele já tinha entregue uma carta de demissão, deu até uma declaração pública sobre isso. Lula realmente não fez a demissão porque teriam ainda compromissos da COP a ser cumpridos. Inclusive, Lula foi até o Pará entregar obras da COP junto com Celso Sabino. No meio desse percurso, a União Brasil já começou a protocolar o pedido de expulsão. E aí, Janaína, essa queda de braço, como é que vai ser? Quem que vai ganhar? Pois é, né, Márcia? E tudo a gente vai ficar sabendo nessa semana, viu? A situação de Celso Sabino realmente está complicada aí com relação ao partido, né? A União Brasil. Então, a União Brasil decidiu que nessa semana, junto ali com o presidente Antônio Rueda, vai se reunir para decidir se Celso Sabino tem que ser, então, expulso, vai ser mantido no partido. Enfim, né? Lembrando, como você disse, foi aberto um processo disciplinar contra ele. O relator, que é o deputado Fábio Choquetti, ele disse que espera que Celso Sabino entregue uma resposta em defesa dele até amanhã, nessa segunda-feira. Então, lembrando que a União Brasil, dias atrás, decidiu deixar a base de apoio do governo Lula e desde então começou essa problemática toda com relação a Celso Sabino. Ele entregou, sim, uma carta de demissão, né? A gente sabe, na semana passada, ao presidente Lula, mas continuou tocando os trabalhos ali em frente ao Ministério do Turismo. Foi com o presidente Lula, como você disse, ele a eventos no Pará para entrega de obras da COP, né? Que vai acontecer no mês que vem, em Belém. E, na ocasião, inclusive, disse que o presidente Lula pode contar com ele a qualquer momento. Disse que nenhum cargo, nenhum partido vai fazer ele se afastar do povo que ele ama, nas palavras de Celso Sabino, porque Celso Sabino é do estado do Pará, né? Lembrando que ele também ele é deputado federal, está fora do exercício, depois que ele foi nomeado ministro do Turismo, mas ele também tem um cargo dele ali de deputado federal. Então, tudo isso vai ser decidido nessa semana, tá? Já está ali rolando esse processo disciplinar contra ele e aí o presidente do partido, Antônio Rueda, junto com as outras lideranças, vão ali decidir, expulsa Celso Sabino do partido ou não expulsa. Tudo isso a gente vai ficar sabendo a partir de amanhã, viu, Márcia? E também tem a situação do ministro do Esporte, né? O André Fufuca, que vai acompanhar o presidente Lula numa entrega ali de unidades habitacionais também essa semana. E o PP, como é que está vendo a posição de Fufuca, Janaína? Pois é, outro caso, né? Semelhante ao de Celso Sabino, André Fufuca é do PP. O PP deu ali um prazo também até essa semana. Terminaria hoje, porque a partir da semana que vem ele também já teria que entregar uma resposta ali ao partido, se deixa ou não o partido, se mantém no governo Lula, enfim. Ele tem essa agenda com o Lula amanhã. O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, já disse que se Celso Sabino não entregar o cargo, ele vai sofrer punições dentro do partido, inclusive perder o mandato de diretório. Ele tem o comando do diretório no Maranhão, né, que é o estado dele. Ele, inclusive, pode perder também, além de outras punições mais graves, como, por exemplo, a expulsão, como no caso de Celso Sabino. O senador Ciro Nogueira, inclusive, ele já disse que espera, sim, que André Fufuca ceda à pressão, viu? E André Fufuca também tem um mandato parlamentar dele, de deputado federal. E o prazo para que ele também apresente uma resposta é a partir de amanhã, segunda-feira, viu, Márcia? Então, toda uma expectativa para essa semana com relação aos ministros aí do governo Lula, do PP e União, que não fazem mais parte da base de apoio de Lula. Com você. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos então aos nossos comentaristas sobre esse assunto, Luana Tavares e Mano Ferreira. Começando pelo Mano, a gente viu ao longo dessa semana, Mano, inclusive, que houve uma discussão muito grande no programa que eu apresento aí entre os comentaristas se Celso Sabino ficaria ou não no governo. E a maior parte dos comentaristas falou, olha, eu acredito que ele quer ficar. Né? E Lula também já tinha demonstrado que queria que Sabino continuasse por conta de um medo, talvez, ali que desandasse a COP30, já que ele está muito por dentro desse assunto. A sua opinião também é essa? Pois é, Márcia, ao que tudo indica, estamos caminhando para isso, o que é uma demonstração, mais uma, da fragilidade dos partidos no Brasil. Um partido, através da sua
cúpula de direção partidária dizer que faz ou não parte do governo, hoje, não significa quase nada, porque os deputados e senadores têm vida própria. Muitas vezes o partido diz que a posição oficial é uma, mas a postura e a condução dos votos dos parlamentares no Congresso é outra, que não necessariamente dialoga. Agora, se o partido diz, estamos todos fora, quando a gente vê, mesmo na hipótese de que ele saia, é possível que ele saia, mas mantenha os cargos. Ou seja, que ele saia oficialmente, mas mantenha toda a sua estrutura dentro do Ministério. Na prática, isso precisa nos levar a uma discussão de governança partidária. O desafio é como fazer com que os partidos políticos no Brasil voltem ou comecem a representar de fato algo do ponto de vista ideológico da representação da sociedade. Hoje são só cartórios que representam interesses, ora compartilhados, ora não, de caciques partidários. Luana Tavares, queria te ouvir pegando esse ponto especificamente do Mano. Me parece também que é um enfraquecimento de siglas, não, Luana? Com certeza, Nonato. Tem aí uma tentativa natural das siglas de mostrarem a sua posição, firmarem uma posição maior, dado que a gente está chegando ao final do ano e 2026 apontando, eles precisam estar isentos de ligações com aqueles que vão enfrentar politicamente, para evitar aí uma incoerência política que é muito frágil para essas candidaturas. Ao mesmo tempo, os políticos atuando em posições técnicas ou posições comissionadas, como é no caso da indicação política para ministérios, eles também têm os seus próprios interesses. Então, essa queda de braço, aí, essa encruzilhada, né, que os ministros estão nesse momento, são situações tradicionais quando a gente fala aí da proximidade de eleições presidenciais nesse formato, ainda mais no momento que a gente está no Brasil, dos partidos de centro e mais centro-direita, com nomes fortes para candidaturas presidenciais, de governadores, nomes que estão sendo ventilados e que precisam dessa firmeza, porque vão enfrentar muitas resistências ao longo de 2026. Então, nesses dois casos que nós vimos, são situações extremamente representativas para esse cenário. No caso de Celso Sabino, muito provavelmente ele permaneceu no cargo por uma indicação do presidente Lula para apoiá-lo na candidatura ao Senado, porque essa era a sua principal exigência. Ele chegou a apresentar a carta, como a Janaína colocou aqui, muito bem, e depois desistiu. Então, essa desistência muito provavelmente se deu pelo apoio do presidente Lula, dado que Lula precisa dele também para fazer com que a COP tenha aí um sucesso mínimo, dado todas as questões e a crise que a gente teve nos últimos meses em relação à sua organização. Já no caso de Fufuca, ele também tem aí a sua preferência, né, em se manter por conta de toda essa estrutura ministerial e apontando também para a sua preferência eleitoral, né, sua visão eleitoral, decisão eleitoral no ano que vem. Então, é um cenário que a gente já está acostumado a viver, chegando em momentos presidenciais, mas que mostram o quão individual é uma decisão política no momento de pressão, porque esses nomes são nomes fortes dentro dos seus partidos, mas estão fincando o pé porque entendem que eleitoralmente faz mais sentido manter essa estrutura, manter a sua atuação ministerial, porque tem aí o seu desejo, né, a sua visão individual que prevalece a visão partidária.